Dados divulgados no ano passado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, comprovam que a Terra está cada vez mais quente. A emissão de gases que provocam um efeito estufa, como o dióxido de carbono liberado na queima de combustíveis fósseis, é a principal responsável pelo aumento gradual da temperatura no planeta. E os efeitos dessas mudanças têm sido sentidos por muitas pessoas. Cada verão fica mais quente, a gente sente isso. Tem menos chuva. A gente percebe também que no inverno é uma diferença de temperatura muito grande entre o verão e o inverno. E a cada ano isso é pior. O ideal seria a gente usar os transportes coletivos, né? Mas é meio complicado pedir isso devido às condições que a gente percebe precárias dos transportes coletivos. O aquecimento global traz consequências que vão além da sensação térmica. Dentre elas, a ocorrência de grandes secas e de inundações provocadas por mudanças no regime de chuvas. Muitas vezes, esses fenômenos naturais vêm acompanhados de doenças infecciosas como dengue, malária e leptospirose. Neste espaço, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, uma equipe formada por geógrafos, cientistas sociais, médicos e enfermeiros analisa a relação entre enfermidades e o clima. Eles utilizam dados estatísticos, imagens de satélite e outras tecnologias disponíveis. Essas relações entre o problema de clima e o problema de saúde estão intermediados por como funciona o sistema de saúde. Será que ele está preparado para atender as pessoas? Como funciona o sistema de saneamento das cidades? Se a cidade tem melhores condições de saneamento, ela vai sofrer menos impacto. Então, essas análises são bastante complicadas e por isso tem que se usar alguns recursos de técnica, de estatística, de geoprocessamento, para equilibrar um pouco isso e não se produzir uma relação direta entre chuva e doença, temperatura, doença. Uma das doenças que está associada às mudanças climáticas é a dengue. A combinação de fatores como o aumento da temperatura média nos meses posteriores ao verão e a falta de prevenção tem feito com que o mosquito Aedes aegypti se prolifere com mais facilidade, aumentando as chances de ocorrência da doença. No município do Rio, além de campanhas educativas e visitas domiciliares, a Secretaria de Saúde realiza um trabalho de prevenção em pontos de grande circulação de pessoas. O objetivo? Controlar a reprodução do mosquito. Nós temos um trabalho de ouvir-trampas, colocação de armadilhas para captura de ovos. Nota-se que agora em maio, a postura em maio, ela está sendo maior até do que a postura em março. Ou seja, isso pode ter influência climática. Como você tem uma temperatura mais alta, o metabolismo do mosquito ele acelera. Portanto, você tem uma procriação maior. Temos 420 lugares cadastrados que são trabalhados como pontos estratégicos. Ponto estratégico por quê? É um lugar de grande porte, de difícil controle pela administração e com fluxo muito intenso de pessoas. Tipo assim, um hospital de grande atendimento. A possibilidade de você ter o vírus circulante naquela área é muito maior. Todo esse trabalho de prevenção tem gerado resultados. Ao contrário do município de São Paulo, que neste ano já registrou quase 60 mil casos da doença, o Rio vem diminuindo os índices de infestação a cada ano. As ações de prevenção foram intensificadas em 2008, quando o município do Rio contabilizou mais de 120 mil casos. De lá para cá, os números vêm caindo. Em 2013, uma nova epidemia atingiu pouco mais de 66 mil habitantes, enquanto em 2015 foram registrados aproximadamente 2.500 casos da doença. Para Cristóvão, o acesso a dados confiáveis dos sistemas de saúde é fundamental para a criação das estratégias de prevenção de doenças relacionadas ao clima. Temos esse acompanhamento dessa relação clima e saúde em alguns lugares onde existe essa infraestrutura de coleta de dados. Outros lugares não existe. Por exemplo, em algumas bacias da Amazônia não existe nada desse tipo. Nós sentimos uma grande falta também de informações que vêm do sertão, da semiárido brasileiro. Também é outro vazio importante. Não só de dados de clima, como dados de saúde também. O sistema de saúde em algumas áreas não funciona plenamente, então nós temos dificuldade de acessar e de analisar os dados de saúde nessas áreas. Os desastres naturais ocorridos em 2008 em Santa Catarina e na região serrana do Rio de Janeiro em 2011 também têm relação com as mudanças climáticas. Moradias próximas aos leitos dos rios e nas encostas de morros
foram destruídas pelas enxurradas, que culminaram na morte de milhares de pessoas. Mais de 90% dos desastres no Brasil estão diretamente relacionados à variabilidade climática e a mudanças no clima. Os principais desastres no Brasil são secas, inundações graduais, principalmente na região norte, como estamos vivendo agora, no Amazonas, a seca no semiárido principalmente, as inundações bruscas na região sudeste, os deslizamentos de terras que a gente tem, de modo geral, estão ligados às chuvas. Eles agravam não só condições de saúde já existentes, como trazem e potencializam novos riscos de doenças e agravos. Dentre as doenças provocadas pelas inundações e enchentes, ganha destaque a leptospirose, que é causada por uma bactéria encontrada na urina do rato. A urina do rato contamina água e lama e alguns objetos, as pessoas têm mais contato com esses objetos. Então, a chuva desencadeia um conjunto de eventos que pode levar a um aumento da leptospirose, e isso também é preocupante. Todas essas doenças, elas podem ser prevenidas. Todas essas doenças nós conhecemos. O que nós temos que fazer é estruturar melhor o nosso sistema de saúde para antecipar as ações e melhorar o cuidado a esses agravos e essas doenças. Preparar o nosso sistema de saúde, as nossas unidades de saúde, é uma estratégia fundamental e que a gente tem que colocar na agenda, que ainda não está colocada. Essa especialista em saúde pública chama a atenção para a necessidade de mais investimentos em pesquisa e inovação em saúde. Com a mudança climática, com o aquecimento global e com aumento de chuvas e de precipitação em alguns lugares, obviamente você vai ter, na carona disso, um aumento dos vetores. Então, hoje, regiões onde, por exemplo, você não tinha a incidência dessas doenças, por exemplo, como o dengue, você hoje tem, por exemplo, o dengue já na parte sul de Portugal, nas Ilhas Madeira e outras regiões, né? Já se tem estudos que demonstram que essa doença ela vai ser uma doença importante, talvez mais para o sul dos Estados Unidos. Países onde não tinha certas doenças, eles vão passar a ter, e isso, sem dúvida nenhuma, vai passar a chamar a atenção dos tomadores de decisão, da pesquisa, e talvez isso mude um pouco o cenário internacional de investimento para a inovação para essas doenças.